Anuncio a ausência oficializada pelo conselheiro Antônio Joaquim pelo motivo de que cumprirá uma agenda no interior do Estado. E, em consequência, pediu que retirasse de pauta os processos 33 e 38 da pauta. Encerrados os processos da parte dos senhores conselheiros, retomo a pauta para relatar o processo 14 da pauta e, sob minha relatoria, e sobre ele há uma previsão também de sustentação oral. Ou em relação a ele, né? Perdão. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, trata o processo de representação de natureza interna formalizada pelo Ministério Público de Contas em desfavor dos senhores Luiz Antônio Poças de Carvalho, ex-secretário de Saúde de Cuiabá, João Henrique Paiva, secretário adjunto de Gestão, senhora Maria Lindinalva Queiroz da Silva, coordenadora de Logística, e da empresa MT Pharmacy, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, em razão de suposta irregularidade na dispensa de licitação 43 de 2020, cujo objeto refere-se à aquisição de materiais de consumo hospitalar e EPIs para prevenção e combate ao contágio pela Covid-19. No relatório preliminar, a SESEX apontou 3 irregularidades de natureza grave, decorrentes de sobrepreço, superfaturamento, cronologia incompatível dos documentos inseridos no processo de licitação e realização de despesas sem prévio empenho. Apresentadas as defesas, a SESEX manifestou pelo afastamento referente a sobrepreço e superfaturamento e pela manutenção dos demais apontamentos. E o Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela conversão dessa representação em tomada de contas ordinária ou, alternativamente, pela sua procedência, aplicação de multa, expedição de determinações e encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. É a síntese do relatório e está em discussão. Encerrada a discussão. O voto aí, senhora secretária. Oi. Na discussão, então, concedo a palavra à ilustre doutora Angélica Luci, advogada do senhor doutor Luiz Antônio Poças de Carvalho, para sustentação oral, a quem eu concedo a palavra por até 15 minutos. Fique à vontade, doutora. Oi, bom dia. Estão todos ouvindo? Sim, senhora. Oi. Estamos ouvindo, senhora. Estamos ouvindo e vendo-a. Fica à vontade. Ok. Ok. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor... Estão ouvindo? Está certo? Estou numa microfonia, está retornando o áudio para mim aqui. Doutor... Oi. Alô? Oi. Doutora Angélica. Ok? Aqui está ok, doutora. Aqui está ok. Tá ok. Excelentíssimo senhor José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor relator conselheiro Walter Albano, representante do Ministério Público de Contas e equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso e demais colegas advogados.
Está voltando o áudio para mim, que eu estou falando e o áudio estava retornando. Não sei o que eu preciso fazer aqui para Um momento, doutor. tirar essa microfonia. Um momento. O nosso assessor técnico, doutora Angélica, está orientando para a senhora fechar o YouTube. Deixa eu ver. Ah, tá, ok. Oi. Pronto. Tudo certo? Perfeito, pode continuar. Ok. Iniciando, já cumprimentei a todos, um bom dia a todos. Sobre esse assunto bastante polêmico aí esses últimos anos que estamos vivendo aí da pandemia da Covid. Essa é uma representação de natureza interna, o processo é 18.288/5/2020, promovida pelo Ministério Público de Contas em razão de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo 39.281/2020, oriundo da dispensa de licitação 043/2020, cujo objetivo era a aquisição emergencial de materiais de consumo hospitalar, EPIs, para suprir as necessidades do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, para prevenção no combate do contágio pelo coronavírus Covid-19. Preliminarmente, excelências, é de conhecimento público e notório que tanto o município de Cuiabá quanto outros municípios no Brasil, em 2020, passava por uma seríssima crise sanitária e de saúde pública em razão da pandemia de Covid-19. Tanto é verdade que em 2 de abril de 2020 foi noticiado pelo sítio eletrônico Correio Brasiliense que no Brasil havia esgotado os equipamentos de proteção individual, as EPIs. Pegou todo mundo de surpresa, né, essa pandemia, e a maioria dos municípios não estava equipado, né, para enfrentar uma pandemia dessas proporções. E o Ministério Público de Saúde tentava importar, na época, mais de 720 milhões de produtos, mas dependia da China para conseguir a reposição dessas EPIs. Inclusive, excelência, no dia 10 de maio de 2020, foi publicado também no sítio da BBC News, que a pandemia da Covid evidenciava uma forte dependência desses países ocidentais em relação aos equipamentos e insumos médicos e hospitalares produzidos na China. Da mesma forma, né, tornou-se público e notório também a falta de vários produtos, tais como o álcool em gel, as máscaras, que todo mundo presenciou aí nas várias redes de TV, que se esgotaram, principalmente também nas farmácias de Cuiabá. No período crítico da pandemia, os profissionais de saúde de Cuiabá estavam reclamando e denunciando que os EPIs fornecidos eram absolutamente inapropriados para a proteção da Covid-19, onde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem terceirizados estavam indignados com a falta de EPIs de qualidade, bem como a quantidade disponibilizada, que não era suficiente. Pode-se denotar que havia necessidade da administração pública, naquele momento, buscar com urgência EPIs com qualidades melhores, não podendo, por essa razão, atrelar os processos de compra a produtos baratos, mas de duvidosa qualidade, tal como vinha ocorrendo em outros processos de compra. Ou seja, o critério de baixo custo, desatrelado à qualidade dos EPIs, estava sendo insatisfatório para abastecer os profissionais de saúde que atuavam na linha de frente da pandemia de Covid-19. Importante destacar também, excelências, que a Associação Médica Brasileira realizou requerimento junto à Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas
na administração pública, CONAP, denunciando a falta de equipamentos também, mínimos de proteção individual, as EPIs, para os médicos, para o enfrentamento da crise da Covid-19 em todo o território nacional. A Associação Médica, importante, a Associação Médica Brasileira, em 24/3/2020, recebeu mais de 1.700 denúncias de médicos que atuam em todo o país e que estavam à frente no enfrentamento da Covid, quanto à ausência de equipamentos de proteção individual básicos em seus locais de trabalho, sendo que em menos de um mês essas denúncias passaram de 1.792 para 3.031 denúncias. Tão grave era a situação. Em 11 de abril de 2020, o Ministério Público do Trabalho, então, propôs uma ação civil pública em face do município de Cuiabá, que é o processo 0000252-35 de 2020, na segunda vara do trabalho de Cuiabá, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, incidental, postulando a imposição de obrigações a serem cumpridas em todas as unidades de saúde geridas pelo município requerido. Mormente, a de fornecer EPIs com máscaras cirúrgicas, luvas cirúrgicas de alta resistência, aventais, óculos, filtros de ar, etc. Na referida ação civil pública, foi ainda acostado o relatório de fiscalização efetuada pelo Conselho Regional de Fisioterapia, de Terapia Ocupacional da 9ª Região, Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e Conselho Regional de Enfermagem, em 23/3 de 2020, março de 2020, junto ao Pronto-Socorro Municipal, com a constatação de ausência de capacitação e protocolos de segurança quanto às medidas de proteção e utilização das EPIs, bem como a ausência do fornecimento adequado, suficiente dos equipamentos de proteção individual. Em 12 de abril de 2020, foi proferida a decisão pela juíza trabalhista Stella Maris Lacerda Vieira, em que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Trabalho a manter a infraestrutura e higienização das mãos dos pacientes, incluindo sabão, álcool, lenços, todas essas EPIs, além do abastecimento desses equipamentos imprescindíveis de proteção individual aos trabalhadores, servidores, o que leva a crer que essa decisão tenha instigado uma corrida desesperada e desenfreada atrás desses equipamentos, para colocar à disposição dos profissionais de saúde. Que essa decisão está do processo, está disponível no site do Ministério Público do Trabalho, e isso impulsionou os servidores públicos municipais de Cuiabá, encarregados pelos trâmites licitatórios, a tomarem providências emergenciais e apresentadas diante dos prazos extremamente exíguos para a adoção das medidas para contornar os problemas apontados, o que ocasionou a entrega dos produtos antes da deflagração dos processos de compra, que é uma das irregularidades colocadas nesse processo. Foi a entrega antes mesmo de ter sido finalizada o processo, mas não havia tempo suficiente hábil para todos os trâmites na época, como todas vossas excelências sabem, foi um ano muito difícil, 2020, quando o auge da pandemia estava deixando todos os gestores públicos numa corrida desenfreada para tentar salvar vidas. Cumpre enfatizar que o ex-secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho desconhecia de supostas irregularidades no procedimento da dispensa, mas, ao que parece, diante do cenário em questão, foram adotadas providências desesperadas por parte dos servidores públicos municipais, situação que fugia do controle ao atropelo dos procedimentos e formalidades necessárias diante de uma aparente falta de tempo hábil para atender às determinações do Ministério Público do Trabalho e da eminente magistrada trabalhista,
embora se tivesse diante de clarividente hipótese de dispensa de licitação. Por razões emergenciais, Excelência, e diante da escassez dos produtos, não teria havido condições e tempo de realizar ou formalizar adequadamente e corretamente o processo de compra, sendo inconcebível qualquer ilação no sentido de que o ex-secretário de Saúde, Luiz Antônio Poça de Carvalho, teria agido deliberadamente para descumprir as formalidades pertinentes à dispensa. Importante mencionar ainda, Excelências, que toda licitação bem-sucedida pressupõe também a escolha de uma proposta e a celebração de um contrato. Contudo, não basta escolher qualquer proposta. É preciso que a vencedora seja apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Quanto aos critérios de apuração de sobrepreço no período de pandemia da Covid, mesmo desconsiderando uma situação emergencial, não é incomum que um mesmo medicamento ou insumo apresente uma variação significativa. Não é incomum, digamos, que um mesmo medicamento ou insumo apresente uma variação significativa no seu preço, no intervalo de algumas semanas ou mesmo de um dia para o outro, ou ainda de acordo com o volume adquirido, ou conforme as condições logísticas de sua distribuição. Todas essas variáveis, Excelência, são maximizadas no momento de calamidade na área da saúde, como ocorreu em 2020 e 2021, que foram os 2 anos de maior sufoco para a administração pública nessa área. Por essas razões, os órgãos de controle devem atuar com prudência. Por certo, a pandemia propicia oportunidades de contratações com sobrepreço, mas o desejo de sancionar os responsáveis por irregularidade não pode sobrepujar a necessidade de empregar critérios justos na caracterização de eventual dano ao erário, com rigor metodológico e consciência das dificuldades concretas enfrentadas pelos gestores no momento da tomada de decisões. Em relação ao sobrepreço, pontua ainda que há de atender que as tabelas de referência nem sempre configuram paradigmas adequados, não podendo ser considerado parâmetro absoluto e inquestionável. Fácil notar que as marcas utilizadas como padrão de preços de compras governamentais são diferentes e muito inferiores em termos da qualidade daquelas fornecidas pela MT Farmas. Muito embora se alegue suposto sobrepreço com relação a alguns itens, restou demonstrado que os produtos estavam dentro dos valores praticados à época e eram condizentes com suas respectivas qualidades, ou seja, superiores a outros produtos disponíveis no mercado, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo com relação a este processo. Como exemplo, Excelência, podemos citar a máscara cirúrgica tripla. Para se ter ideia da qualidade Angélica, muito superior da máscara cirúrgica, foram adquiridos Angélica, pelo preço, sim, pelo preço de Só um momentinho. A senhora cumpriu os 15 minutos. No entanto, nós tivemos uma dificuldade no início e eu peço à senhora que encerre a vossa sustentação em mais 3 minutos. Aí a senhora fica compensada em mais 1 minuto. Ok, Excelência, ok. Já estou terminando também de fazer minhas colocações. Então, Excelências, conforme podemos ver na publicação de 18 de março de 2020, no jornal Estadão, o aumento de preço de uma caixa de máscara no período ocorreu em nível nacional, chegando a custar R$ 140, conforme denúncias de vários hospitais. Nesse sentido, não há de se falar em irregularidades, mas sim a aquisição de produtos pelo menor preço de mercado, mas em situação excepcional e emergencial, cuja prioridade, sem dúvida, sempre foi a manutenção da vida e da segurança para os profissionais da saúde. O representado, enquanto secretário de saúde, confiou plenamente na observância de todas as formalidades legais
que foram solicitadas e implementar as diligências necessárias para a correção e instrução dos processos administrativos em cada setor, de modo a atender à probidade administrativa, haja vista a imprescindibilidade de adoção de medidas urgentes durante o período emergencial. Finalizo, excelências, colocando a questão de que esse último colocação minha, que as medidas profissionais envolvidas no enfrentamento da pandemia, da Covid, foram sentindo o impacto da doença e a lotação dos hospitais e UPAs. A preocupação constante com a saúde e proteção desses profissionais aumentou, ficando evidente a necessidade da contratação emergencial de empresa, especialidade para aquisição de materiais de consumo e EPIs. Para suprir as necessidades do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na prevenção e combate no coronavírus. Então, excelência, sendo caracterizada a emergencialidade, a situação deve-se adotar medidas urgentes, inadiáveis e improrrogáveis, tendo em vista a morte diária desses profissionais de saúde, a qual esta pode sim ser considerada uma situação gravíssima, de nível mundial, que foge do controle de qualquer gestor ou agente público, e que contamos com o bom senso de vossas excelências e com o olhar de justiça que o caso requer, rejeitar a representação de natureza interna em face do representado. São as alegações, excelências. Concluída a sustentação oral, continua em discussão. Conselheiro Valdir Teis. Obrigado. Senhor presidente, ouvindo a defesa, aqui se constata o seguinte: tem razão numa questão. Nós temos produtos genéricos, mas que se diferenciam, na verdade, em acabamento, em qualidade, em quantidade de material, muitos fatores que diferenciam um produto genérico de qualquer marca, de qualquer utilidade. Mas nós, no Brasil, nós temos uma cultura completamente às avessas quando se trata de problemas de qualquer natureza. Me recordo quando houve aquele Katrina nos Estados Unidos, que inundou uma cidade, conselheiro Guilherme, que as pessoas vendiam água abaixo do preço que estava no mercado. Aqui no Brasil, quando acontece isso, as pessoas quadruplicam o preço. Aproveitam a oportunidade da desgraça de uns para amealhar lucro. E essa dita pandemia trouxe isso, na verdade, oportunidades de se elevar os preços, dada a própria previsão que havia de faltar produto. Acontece em qualquer ramo de atividade na nossa cultura, acontece isso. Eu queria essa defesa aqui, na questão que o conselheiro Guilherme tem mais autoridade para falar nisso daqui, nessas diferenças que existem nesses produtos, mas eu acho que tem umas coisas que a gente tem que olhar mesmo a essência do produto, e não mais a coisa no seu sentido genérico. Pneu para um carro. Eu compro um pneu com 4 lonas, é um preço, com 6 lonas é outro preço, e é a mesma marca, a mesma bitola, tudo igual. Mas a diferenciação ela existe. Então, essas questões não dá para generalizar preço e dizer houve ou não houve superfaturamento, principalmente nessa situação. Só a minha colocação, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valdir. Conselheiro Guilherme. O senhor me permite, presidente? Eu vou um pouquinho mais além, conselheiro Valdir. Aqui no Brasil tem uma particularidade incrível. Além do genérico, nós temos uma outra categoria de medicamento chamado similar. Então, nós temos os éticos, nós temos os genéricos e nós temos os similares. Os similares, eles não têm, o conteúdo do similar, não existe nenhuma regulamentação para isso. Então, ele pode ter a substância ativa em muito pouca dosagem, tá? Mas, de qualquer forma, é um similar, né? E o genérico não, ele já tem uma regulamentação para isso aqui no Brasil. Tá? E essa, infelizmente, é uma saída que nós vemos que alguns gestores, tá, em particular, adotam uma saída, porque o similar chega a custar, conselheiro Valdir, 20% do preço do ético. A desproporção é enorme, só que não faz efeito nenhum. Então, infelizmente, nós temos essas categorias aqui no Brasil e aí o gestor acaba ficando um pouco confuso, né? Só um adendo a essa situação. Agradeço
Agradeço aos senhores conselheiros pela discussão. Quero me dirigir à senhora doutora Angélica, dizendo que, como é minha obrigação, eu fiquei muito atento à sustentação trazida aqui por Vossa Senhoria e creio que a preocupação preponderante da autoridade gestora por seu intermédio, doutora, está abarcada aqui no voto. Eu vou fazer uma síntese e farei comentários também específicos. E desde o início já digo, entendo pelo afastamento da irregularidade referente ao sobrepreço na aquisição dos materiais hospitalares para combate à pandemia da Covid-19, pois as defesas apresentadas no processo e agora pelos responsáveis justificaram a aquisição dos produtos por um preço acima do usualmente praticado em razão da escassa disponibilização desses itens pelos fornecedores e da urgente demanda verificada à época da aquisição. Assiste razão, então, o registro histórico relativo a comportamento cultural trazido pelo conselheiro Valdir Teis, uma vez que, na situação de emergência, aqui os preços se avultaram, né? Diferente do procedimento ou do comportamento cultural que Vossa Excelência trouxe aqui de uma região dos Estados Unidos da América. Além disso, considero desarrazoada a adoção do critério utilizado para o apontamento da irregularidade, pois não levou em conta a situação emergencial provocada pela pandemia, também disse aqui a defesa. Não levou também em consideração a disponibilidade, quantidade e particularidade dos itens adquiridos, bem como o período e o local da aquisição, porque tudo isso, num país continental como o nosso, faz diferença aqui ou ali. Também não foi possível apontar o sobrepreço quando comparados os preços dos itens adquiridos pela Secretaria de Saúde de Cuiabá com aqueles ofertados pela segunda empresa participante da cotação, visto que alguns produtos dessa última apresentaram valores mais elevados que os ofertados pela empresa vencedora, conforme detalhado na íntegra do voto. Mantenho a irregularidade referente à ordem cronológica dos documentos juntados ao processo da dispensa-licitação, tendo em vista a inconsistência das datas de formalização da pesquisa de preços e do pagamento feito à empresa MT Pharmacy, atribuindo a responsabilidade à coordenadora de logística, ao secretário adjunto de gestão e ao ex-secretário de saúde. Quanto à irregularidade referente à realização de despesa, digo, sem prévio empenho, verifico que, na realidade, o fato considerado irregular se trata da realização de empenho, liquidação e pagamento em um momento anterior à homologação, e também a adjudicação e publicação da contratação, conforme observado pelo Ministério Público de Contas. Nesse sentido, o pagamento antecipado feito pela Secretaria Municipal de Saúde está em conformidade com a medida provisória 961/2020, editada para atender à excepcionalidade das contratações emergenciais realizadas nesse período, sendo aplicada, inclusive, de forma retroativa durante o estado de calamidade. A antecipação do pagamento também se justifica, uma vez que a obtenção dos itens era medida urgente e imprescindível, sem a qual colocaria em risco a saúde pública, bem protegido e garantido pela Constituição da nossa República. Assim, considerando o artigo 22 da LINDB e o disposto na medida provisória 961/20, afasto o achado referente à antecipação do pagamento. Diante do exposto, e aqui é que eu me dirigi à senhora advogada, dizendo que, preponderantemente, ou seja, se aproximando de 100%, este relator está indo ao encontro do que foi defendido, não só no processo, como agora de forma oral. Apenas nós constatamos aspectos de formalidades, e por isso o voto é acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e no sentido de conhecer esta RNI e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente,
com a aplicação apenas de multa aos responsáveis e expedição de determinação à atual gestão. As multas dizem respeito aos aspectos formais, em relação aos quais este relator não tem a faculdade de passar por cima. É a síntese do voto e coloco em votação. Os senhores conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Deliberado por unanimidade o processo 18.288/2020, de minha relatoria, Acórdão 67 de 2022, Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, representação de natureza interna, irregularidade na dispensa de licitação, 43/2020, parcial procedência, aplicação de multas, determinação atual gestão, Publix.